Eu sei que essa palavra vai falar ao seu coração, essa palavra veio ao nosso coração, veio pelo Espírito de Deus, e Deus trouxe até uma frase para a gente começar aí a discorrer sobre esse assunto. E que frase é essa? Escuta isso. O rio não volta para a sua nascente. O rio volta para a sua nascente? Sim ou não? Sim ou não? O rio volta para o lugar de onde ele nasceu? Não. A sua vida dá para voltar atrás? Não. Aí vem a pergunta: por que você quer voltar para onde Deus já enterrou? Existem pessoas que elas estão com a cabeça virada para trás ainda, lamentando uma perda, lamentando uma oportunidade que não aproveitaram, amarguradas por causa de uma situação, uma injustiça, um relacionamento que não deu certo, seja ministerial, ou seja um relacionamento matrimonial. Enfim, muitas pessoas ainda estão olhando para trás. No caso, por exemplo, da esposa de Ló, ela se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Quando Deus enviou 2 anjos e disseram para Ló: olha, pega a sua família, saia dessa cidade, porque tudo aqui vai ser destruído. Vá por aquele caminho e não olhe para trás. A Bíblia fala que a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Entenda, ela parou naquele momento. Enquanto nós ficamos olhando para trás, nós paramos na vida. Seja o que for. Às vezes a pessoa não está olhando para trás por causa de uma amargura, por causa de um trauma. Ela está olhando para trás por causa de um momento de felicidade, que hoje talvez ela não esteja vivendo como ela viveu lá atrás. E ela fica lamentando, quando ela deveria continuar olhando para frente e prosseguir para o alvo. Porque a Bíblia fala que há tempo de sorrir, e a Bíblia fala que há tempo de chorar. A Bíblia fala que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Mas ambos não duram para sempre. Todos nós aqui já sorrimos e todos nós aqui já choramos, tendo entregue as nossas vidas para Jesus ou não. Tendo entregue, a diferença é que quando a gente está no mundo, a gente sorri, a gente chora, mas a gente não fala assim, ó, também não vou na igreja. A gente não responsabiliza Deus, né? Mas quando estamos na igreja, a gente acha que todo o tempo vai ser de sorrir. E a gente sabe que não é. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Nós temos que continuar prosseguindo, olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para aquilo que Deus tem proposto diante de nós. Então, vou repetir: o rio não volta para a sua nascente. Não volta. Quando eu olho isso aqui, irmãos, eu vejo quando Davi ele orou pelo seu filho, uma criança. O Davi, no presente momento, enquanto seu filho tinha vida, ele orou, ele tirou as vestes reais, ele colocou a boca no chão, a boca no pó, ele foi nas cinzas orando pelo seu filho. E Deus havia liberado uma palavra que a morte tinha transpassado dele, mas não tinha transpassado do seu filho. E a criança faleceu. Quando a criança falece, a Bíblia fala que o rei se levanta, ele coloca as vestes reais e segue a sua vida. A gente tem que viver intensamente, dia a dia. Mas independente do resultado, a gente tem que aprender a se levantar e seguir em frente. Porque Deus, Ele tem sobre Ele algo chamado soberania. E existem coisas que nós não entendemos hoje, mas nós vamos entender amanhã. E a palavra de Deus é clara quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, se Deus tem um propósito com você,
Não deixe nada travar você, parar você, impedir você de caminhar. Uma flecha, ela só vai acertar o alvo se ela estiver na direção do alvo. Se ela não estiver na direção do alvo, ela nunca vai cumprir o seu propósito. Ela nunca vai conseguir cumprir o seu propósito. E Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com você. Mas existem muitas coisas que vêm, ventos que surgem no nosso caminho para empurrar a gente, tirar a gente daquele alvo que Deus tem para nós. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, diz assim, Isaías 43, versículos 18 e 19. Olha só o que diz, para a gente poder orar mais sobre isso. Não vamos voltar à nascente, né? Vamos seguir em frente. Até rimou, né, irmãos? Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis o quê? As antigas. Por quê? Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode observar que quando o povo eles saíram do Egito em rumo ao alvo, qual que era o alvo daquele povo? Era Canaã. Eles saíram do Egito para irem até Canaã, né? Assim como um míssil, por exemplo, ele quando é lançado, ele tem um destino, mas antes de chegar naquele destino, ele passa por lugares ermos, ele passa por desertos, ele passa por lugares inabitáveis. Assim também somos nós. Quando nós também somos lançados por Deus, nós passamos também por lugares ermos, por lugares que não são habitáveis. E aquele povo, quando eles saíram do Egito e quando eles se depararam no deserto, nos momentos de dificuldade, eles olharam para o Egito. Eles olharam para trás. A Bíblia fala que no coração eles olharam para o Egito. Muitas pessoas saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu da pessoa. Ela ainda está olhando para trás. E Deus está dizendo para essa pessoa hoje, olha, você não deve considerar as coisas passadas. Até se uma pessoa vier e apontar o seu passado, você não deve levar em consideração, você não deve deixar entrar na sua vida aquele passado que aquela pessoa está até apontando que é seu. Porque na verdade, quando você está em Cristo, você não tem passado. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que Deus, ele lança lá no mar do esquecimento, ou seja, ele enterrou. Então, se ele enterrou, por que você está permitindo que o inimigo te acuse? Por que você está permitindo que o seu passado seja presente, se nem Deus vê mais o seu passado em você? A Bíblia fala que quando a gente chega a lembrar do passado, a gente tem nojo dele, a gente não quer nem conversa com ele. A gente quer mais é viver o nosso momento com Deus, a nossa intimidade com Deus, e buscar viver intensamente o nosso futuro com Deus. Por quê? A partir do momento que você está em Cristo, nova criatura você é. E ele diz aqui nesse versículo, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, o entendimento. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus foi cuidando daquele povo. Deus foi derramando o maná na vida daquele povo. Deus foi abençoando aquele povo nos momentos difíceis. Mas que eles olharam várias vezes para o Egito, eles olharam. Mas Deus sempre mostrava que o caminho era para frente. Se você está olhando para o Egito, Deus não está te condenando por isso. Se você está olhando para trás, Deus não está condenando, Deus só está mostrando para você que você está olhando para o lado errado, que Deus quer que você olhe para frente, porque é lá que está a sua bênção. Amém, Jesus? É lá que está o seu milagre. É mais ou menos também aquela pessoa, né, é um exemplo, aquela pessoa que ela não se perdoa por algo que ela fez. Talvez esteja até colhendo hoje algumas situações na sua vida por algo que ela fez. E toda a mensagem que vem para conscientizar a igreja, né, para que a igreja se endireite com Deus, se conserte com Deus, né? A pessoa recebe aquela palavra como peso, ela recebe aquela palavra como acusação, ela recebe aquela palavra como julgamento. Não é essa a intenção de Deus. Até porque, aquele dia que você ouviu aquele culto, que Deus já tratou com você, lá você já resolveu aquilo. Talvez Deus está trazendo a palavra em outro culto,
Mas não é para você lembrar do seu passado, é para você entender que Deus agora está trabalhando na vida de outra pessoa, assim como trabalhou na sua. Porque aquilo que você já resolveu lá atrás, está resolvido. Você não deve trazer à tona mais. Amém, Jesus? Você não deve mais trazer à baila. Você não deve mais. Por quê? Porque espiritualmente falando, você não deve mais nada. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Agora o que você tem que fazer é se preparar para viver a coisa nova. Agora sairá a luz. O entendimento virá sobre você. Luz é entendimento. Ele vai vir sobre você, para que você, através desse entendimento, possa prosseguir para o alvo que Deus tem para a sua vida. Olha Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, o que o apóstolo Paulo diz, para a igreja de Filipe. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que ele faz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Que coisa bonita. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Uma coisa eu faço, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Aí ele fala no 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, para onde que ele prosseguia? Para o alvo. Então eu vou fazer uma pergunta: se ele prosseguia para o alvo, quem ele era? Ele era o arqueiro? Ele era o arco? Ele era o alvo? Ou ele era a flecha? Então diga para o seu irmão: prazer, meu nome é Flecha. Fala para ele. Ele era o quê? A flecha. Agora eu vou fazer outra pergunta: quando o alvo não é atingido, a culpa é do arqueiro? A culpa é do arco? A culpa é do alvo? Ou a culpa é da flecha? Será que é do arqueiro? Será que é do arco? Vamos lá, quem é o arqueiro? O arqueiro é Deus, né? Quem é o arco? O arco pode ser um líder. Jesus não falou assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus não falou para os líderes: fazei discípulos, ou seja, envie outras pessoas. Então, o arqueiro pode ser um líder, pode ser um apóstolo, pode ser o arco, O arco pode ser um líder, pode ser um pastor, um apóstolo, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Qualquer pessoa que tem uma posição de liderança. E essa pessoa que tem uma posição de liderança, ela pode estar na mão de um arqueiro certo ou do arqueiro errado. Por quê? Porque existe uma influência espiritual do bem sobre nós, seres humanos, mas existe também uma influência espiritual do mal sobre algumas pessoas. Existe ou não existe? Então, depende muito na mão de quem está o arco. Por exemplo, um pai que ele violenta um filho, violenta uma filha, está na mão de quem? Como, por exemplo, fiquei sabendo esses dias, não é da igreja, é uma situação que aconteceu aí em Campo Grande. Uma mulher, o filho tinha parado de usar drogas, estava trabalhando, estava ganhando seu dinheiro, Estava bem, estava limpo, já estava alguns meses sem usar droga. A mãe foi na casa desse filho e a mãe levou droga para ele. Entendeu agora o que eu estou falando? Essa mãe estava na mão de quem? Do arqueiro errado. Porque quando falamos de arqueiro, a gente fala em batalha também. A Bíblia não fala que o inimigo lança setas? Ele lança dardos? Ele lança flechas também. Por que nós temos que ter o escudo da fé? A couraça da justiça? O capacete da salvação? Para nós estarmos protegidos contra essas ações do mal. Então nós temos um arqueiro
que é mau, e temos um arqueiro, que é o nosso Deus. Agora imagine uma pessoa que está nas mãos de Deus, diga aleluia. Imagine uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Primeiro, ela tem que estar apontado para o alvo. E o alvo é para frente ou o alvo é para trás? Então eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. E eu tenho que, como flecha, prosseguir para o alvo. Agora, eu como flecha, eu preciso estar com, ser a flecha polida. Onde que eu quero chegar com isso? Só os limpos de coração é que verão a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser uma flecha que eu tenho que ser feita com o material certo. Eu preciso ter o peso correto. Eu preciso ter o tamanho correto. Olha quanta coisa que eu preciso. Você quer ver uma flecha que não consegue acertar o alvo de jeito nenhum? Se a flecha for torta. Que tipo de flecha nós somos? Pega o melhor arqueiro. Ai, mano, deu risada ali. Vai Deus endireita o torto também. Endireitou eu, né? Imagine um arqueiro, por mais que ele seja experiente, por mais que ele seja bom, ele pega uma flecha torta. Uma que a flecha torta, ela nem está na aljava dele ainda. Meu Deus. Você quer ver? Isaías 49, vai lá em Isaías 49. Versículo 2. Olha só. E fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra da sua mão me cobriu. Olha a proteção de Deus aí. Ponto e vírgula. Parte B do versículo. E me pôs como uma flecha o quê? Limpa. E me escondeu onde? Quem que ele coloca na aljava dele? A flecha torta ou a flecha limpa? A flecha limpa. Quando o alvo, irmão, não é atingido, a culpa não é do arqueiro. Quando o alvo, ele não é atingido, a culpa não é, a responsabilidade, vamos usar a palavra responsabilidade, né? A responsabilidade não é do arco. Não, pastor, não. Mas pastor, tem arco que faz maldade. Eu vou te dar um testemunho próprio. Eu estava até conversando com a minha esposa, depois que a gente estava meditando nessa palavra. Eu falei, bem, você lembra quantos buracos nos colocaram? Quantas maldades fizeram com a gente? E ela falou, lembro. E o que aconteceu onde nos colocaram? Se tornou maior do que o lugar onde nós saímos. Então, ainda que alguém, um pai, uma mãe, um líder, qualquer pessoa, faz uma maldade contra você, se você continua sendo flecha limpa, você faz a diferença onde você for lançado. Os objetivos de Deus na sua vida serão cumpridos. Os propósitos de Deus na sua vida serão estabelecidos. Você sabe por quê? Porque, irmãos, eu não vou ser vencedor somente onde é uma bênção. Eu vou ser vencedor em qualquer lugar, porque eu vou ser a bênção. Você vai ser a bênção. Você é a flecha limpa. Você pode observar, existem pessoas que casaram uma vez, não deu certo. A responsabilidade foi de quem? Pastor, eu casei na igreja. Deus me deu a palavra. O pastor fez meu casamento ter uma bênção. E por que meu casamento não foi para frente? Porque as flechas não cumpriram o seu papel. Deu para entender agora? As flechas não cumpriram os seus papéis. E quando a flecha ela não está apta para cumprir o seu papel, se ela não tiver o peso correto, você sabe o que acontece quando ela é lançada? O vento desvia ela. E o vento representa as lutas
que vem. O vento representa as adversidades, as circunstâncias da vida desviam a pessoa do propósito de Deus. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: pastor, Deus me deu uma palavra, pastor, Deus falou comigo, eu estou aqui porque Deus, Ele falou comigo, eu fiz um jejum, pedi uma palavra, Deus me deu, tal, aquela coisa toda. Mas de repente vem um vento e a pessoa começa a pedir direção de Deus de novo. Começa a pedir outra direção para Deus. Aí se a pessoa, ela não parar, e ela não for para o propósito da reforma mesmo, se ela não tiver um tempo com Deus para ela ser tratada, para ela ser curada, irmãos, ela começa a ir por conta. A Bíblia fala que quem é dirigido por circunstâncias são ímpios, os conhecedores da palavra, mas não praticantes da mesma. Então nós não podemos de forma alguma, como flecha, deixarmos de termos aquilo que é de suma importância para que o alvo seja atingido. Davi, por exemplo, ele foi ungido como rei com 15 anos, mais ou menos. 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Ele foi ungido como rei. Irmãos, ele sabia daquela unção. Ele estava em Israel tocando harpa para Saul, mas ele não saiu falando que ele era rei. Ele não saiu falando que o Samuel falou para ele isso e aquilo outro. Até porque se ele falasse, ele poderia ser muito prejudicado. Muito. Quando Davi ele entrou no reinado de Israel, ele entrou para tocar harpa. Daqui a pouco Davi está vencendo Golias. Eu fico imaginando depois que o Davi traz a cabeça de Golias, né? Aí o Saul fala assim, Saul, os maiores, os homens maiores: ei, garoto, dá tapa na cabeça dele. Que homem é assim, né? Quando pega o garoto assim: ei, garoto, tá virando homem. Dá um tapa na cabeça dele, aquela coisa toda. E falou assim: que sorte, hein? Rapaz, você só tinha uma pedra? Ele falou: não, não foi sorte não. Eu tinha 5 pedras comigo. 5 pedras, porque os irmãos de Golias podiam vir contra mim. Eu tinha uma pedra para cada um. Não foi sorte não, foi Deus. Foi Deus. E aquele menino começou a crescer, ele começou a crescer, e ele não começou a crescer falando quem ele era, ou buscando a aprovação dos homens. Ele começou a crescer pela aprovação do próprio Espírito Santo, do próprio Deus. Até que chegou uma hora que tentaram atrapalhar o progresso dessa flecha. Tentaram atrapalhar o sucesso dessa flecha. Tentaram fazer com que essa flecha não cumprisse o seu propósito, não alcançasse o seu objetivo, que não era somente um objetivo dela, mas era um objetivo de Deus sobre ela. Essa flecha é o Davi. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma promessa para você. Então essa promessa é alvo. Essa promessa é o objetivo de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva aquilo que Ele revelou para você. Amém, Jesus? Deus, Ele quer que você viva aquilo. Assim como Ele queria que o Davi vivesse aquilo. O Davi ficou quase 15 anos para sentar no trono. Durante todo esse tempo, Deus foi moldando a flecha. Deus foi deixando a flecha polida. Diga amém, Jesus? Deus foi deixando a flecha no peso correto. Amém? No tamanho certo. Então você entende que existe um processo de Deus. Antes de Deus pegar, colocar na aljava e lançar. Existe um processo de Deus na nossa vida. Existe. Ah, pastor, eu quero muito fazer obra de Deus, quero fazer alguma coisa para Deus. Aí fica desesperado, corre aqui, corre ali, corre aqui, corre ali. Aí entra numa igreja, o pastor olha assim, desculpa eu falar assim, irmão, mas é da minha classe, eu posso falar, né? Aí vê o seu dízimo, vê a sua oferta, vê a sua sede, já te dá um cargo. Você nem foi trabalhado ainda. Daqui a pouco já te unge missionário, ou já te unge missionário, por causa de um dom que você tem. Já te unge como colaborador, como o dom da contribuição, porque você é empresário. A Bíblia diz: não coloque as mãos sobre as pessoas de forma precipitada. Não seja precipitado.
E não deixe ninguém pôr a mão na tua cabeça de forma precipitada. Porque Deus, quando Ele fala para você, eu tenho isso para você, não é porque você se levantar naquela hora e já sair igual um doido fazendo. Mas pastor, não posso perder tempo. Irmão, não tem só você não no reino de Deus. Não tem só eu não. Tem gente aqui na minha frente. Tem gente aqui. E tem gente aqui. Deus está usando quem Ele quer. Aqui Deus vai usar de um jeito. Aqui Deus vai usar de outro jeito. Aqui Deus vai usar de outro jeito. Deus vai dar algo pouco para a gente fazer aqui. E se a gente for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É um processo de Deus na nossa vida. É um processo. Imagina uma pessoa que ela fala assim, vou servir o exército. E Deus fala para ela assim, ó, você vai ser um general. Ela entra no exército sendo general? Não. E não adianta nem ela querer sentar na cadeira do general. Vai preso. Vai preso. Nós somos muito ansiosos. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. A flecha precisa ser polida. A Bíblia fala que os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus. Você sabe quem pregava? Jesus, e os discípulos ouviam. Quem curava? Jesus. Depois Jesus enviou eles. Jesus deu poder. Foi tudo um processo. Daqui a pouco Jesus morre. Jesus fala com eles, agora vocês vão por todo mundo e fazem o que eu estava fazendo. Agora eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou enviando vocês. Mas quantas vezes ele teve que polir o Pedro, por exemplo? Quantas vezes ele teve que polir os outros? É verdade ou não é, gente? É verdade. Irmãos, eu vou falar uma coisa natural para você entender tudo agora. Sabe aquela pessoa que se matricula na faculdade, está fazendo um direito e já sai dando uma de advogado por aí? Tem ou não tem? Ah, irmão, já quer abrir o pacote de papel higiênico e quer falar, eu vou levar um só porque vem da casada. Quer arrumar briga em todo lugar, né? Aí a pessoa vem e dá um baile nela, falando, não vem da casada não. Ele é vendido assim por causa da higiene também. Você não pode abrir. Você vai colocar um papel higiênico sem higiene. Quando ele vendia avulso, ele não vendia com uma proteção? Não. Mas ele acha que sabe de tudo. E ele já quer arrumar briga. Irmãos, você conhece algum crente assim? Que se batizou ontem e já acha que sabe de tudo? Tem ou não tem? Aí não respeita os seus mentores, não respeita o arco que está na mão de Deus. Eis que eu me unjo a mim mesmo, eis que eu me envio a mim mesmo, e de mim mesmo eu me digo, eu sou isso. E ficam rodando, e nunca cumpre o seu propósito. Nunca acerta o alvo. Deus tinha até um alvo com essa pessoa, entende? Deus tinha um propósito com essa pessoa, você entende? Mas Ele não permitiu ser a flecha que Deus queria preparar antes de colocar na sua aljava. Vamos prosseguir para o alvo, flechas. Caminhando hoje, caminhando amanhã e caminhando sempre. Eu não sei que processo você está, eu não sei que processo está a sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que você é uma flecha na mão de Deus. Eu tenho certeza que você é uma flecha na mão de Deus. Irmãos, por que filhos não dão certo, apesar que os pais estão na mão de Deus, manuseados por um por um arqueiro? E aquele pai envia o filho, instrui o filho, ensina o filho, mas um filho torto, ele nunca vai alcançar o alvo que Deus tem para ele. Nunca. Você quer cumprir o seu propósito e o propósito de Deus na sua vida, a ponto de você chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim para você, apresenta-me as tuas mãos. E quando você apresentar as suas mãos, o Senhor falar para você, entra, bendito, para o gozo
do seu Senhor. Porque você cumpriu o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Como pai, nós temos um propósito. Como pai, temos um propósito. Como mãe, a mulher tem um propósito. Como filhos, temos um propósito. Como pastores, temos um propósito. Como ovelhas, temos um propósito. Diga amém, Jesus. Nós temos. Se nós colocarmos esses títulos e buscar dentro da palavra de Deus versículos, a gente começa a embasar a nossa vida. Em cada área dela, a gente tem na Bíblia respostas e nós começamos a entender o propósito. E a gente começa a seguir o propósito. Como esposo, tem um propósito. Como esposa, existe um propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito, você pode ter certeza que quando nós olhamos para a palavra de Deus, dependendo da flecha que somos, a palavra de Deus vai vir para endireitar essa flecha. Não é ou não é? Para alinhar essa flecha. É assim. Muitas flechas foram lançadas. Eu acho que isso aqui você vai entender muita coisa nessa vida. Muitas flechas foram lançadas. Muitas uniões foram estabelecidas por Deus. Mas as flechas se perderam no caminho. Sabe? Por causa estavam tortas, não estavam polidas, não tinham o peso que precisava ter, não foram trabalhadas antes. E por isso que muitas coisas dão errado na nossa vida. Mas hoje Deus está nos ensinando. Amém, Jesus? Deus está nos ensinando. E se tem alguma coisa em mim, em você, que Deus possa colocar a mão e possa endireitar essa flecha, que Ele ponha a mão, que Ele faça a obra dele, na nossa vida, para que a gente não venha viver a vida somente chorando, porque a vida não foi feita só para chorar. O choro vem, mas dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Deus quer que nós vivamos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem bênçãos para você na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida econômica, no seu ministério. Deus tem propósito com você, mas deixa Ele trabalhar em você, flecha. Deixa Ele tirar a madeira podre e colocar a madeira boa. Deixa Ele usar o que Ele precisa, deixa Ele fazer o que Ele precisa, porque Ele tem um sonho com a sua vida. Quando eu olho para uma pessoa, irmãos, eu nunca olho o momento dela e nem o passado dela. Eu sempre olho que aquela pessoa está diante de mim, porque Deus tem um futuro com ela. Deus tem um propósito com a vida dela. Então pouco me importo com o presente dela e pouco me importo com o passado dela. Eu pouco me importo, a pessoa pode falar o que for. Eu não vou ficar dentro de mim vendo a pessoa com o passado dela, porque Deus não mandou olhar com esses olhos. Deus mandou olhar com os olhos que Ele tem. Porque Ele fala em Jeremias 29, 11, bem sei eu, os pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês aquilo que vocês esperam. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mandou dar essa palavra para você. Senhor, que tipo de flecha eu sou? Pergunta para Ele. Eu me perdi, Senhor. Eu não quero, olha isso. Eu não quero ocupar a aljava de Deus inutilmente. Eu quero ser uma flecha usada por Ele. Amém, Jesus? Eu quero ser uma flecha usada por Ele. Pensa num arqueiro agora que põe a mão para trás. Pega uma flecha. Geralmente quando ele pega uma flecha que está na aljava dele, ele já escolheu antes de colocar. Ele já foi lá nas flechas. Ele já olhou, já viu. Já pegou. E sabe o que Deus faz com a gente?
quando a gente está na aljava dele, antes de a gente estar na aljava dele, nos limpa, coloca. Aí quando ele pega, ele já pega assim, ó. Ele já pega e lança. Agora, imagine, irmãos, você sendo um arqueiro, e você pegando uma flecha, e você atirando aquela flecha, e quando aquela flecha acerta o alvo, o que você tem dentro de você? Uma satisfação. Essa flecha é boa. Essa flecha é uma benção. Essa flecha que eu escolhi, ela cumpriu o propósito. Ela acertou o objetivo que eu queria. E ele vai e busca a flecha de novo. Porque ele usa a flecha várias vezes. Que Deus te use muito nessa terra. Que Deus nos use muito nessa terra. Que a igreja da família seja uma bênção, irmãos. Para as famílias dessa cidade, né? E que Deus possa cumprir nessa igreja tudo aquilo que Ele tem para ela. Tudo aquilo que Ele tem para ela. Eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2014, 15, 2015 e 16, né? Uma pessoa teve uma experiência com Deus e me contou e falou: pastor, eu vi o senhor na sua mesa. E o senhor, com muito cuidado, o senhor escolhia alguns... o senhor escolhia feijão. Você já escolheu feijão? O senhor escolhia feijão. E o senhor separou alguns. E tinha um anjo que ficava olhando o senhor separando tudinho. Aí de repente, quando o senhor separou alguns, o anjo veio, colocou a mão dele e jogou de volta lá. Quando ele jogou de volta lá, ele pegou e fez assim, ó: agora eu vou separar o feijão. Aí ele foi e começou a separar. Separou. Foi separando e separando. Falou: é esse feijão aqui que vai estar contigo. Você vê que eu escolhi com cuidado, mas eu só posso ver o que está diante dos meus olhos. Deus não, Deus olha para o coração. Quem escolheu Davi? Foi Deus, mas se Samuel fosse escolher, escolheria quem? Eliabe. Aí eu perguntei ontem, foi hoje, eu perguntei para essa mulher, falei: você lembra quantos eu escolhi? Ela disse: o senhor escolheu 8. Eu parei e fiquei contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que já não deram certo. Falei: glória a Deus que já passou a minha fase. Senhor, escolhe o seu agora. Escolhe o seu agora. E a partir de hoje, Deus vai escolher o feijão que Ele quiser. E teve um culto como ontem, que eu lembrei disso. E eu comecei a orar ontem, fui orando. E olhei para uma pessoa aqui na igreja, e Deus falou comigo assim: esse é um feijão para você cuidar. Só que eu não falei nada quem é, quem não é, e não vou falar quem é, quem não é. Esse é um feijão que eu escolhi e eu trouxe. Aí quando foi hoje pela manhã, eu tenho um áudio aqui. Só não vou colocar o áudio para não identificar a voz da pessoa. Mas o meu filho está ali, ele ouviu, minha esposa ouviu. Tem outras pessoas que sabem desse áudio. E nesse áudio, essa pessoa pegou e falou assim: pastor, eu estou em choque. E falou: por quê? O marido dela falou, né? Minha esposa está em choque. Por quê? Porque a minha esposa estava em casa, e a minha esposa hoje pela manhã ouviu o nome dela e o meu. Fulano e fulano
Cuida de fulano e de fulano da forma que você é usado para cuidar, porque eu me agrado. Você sabe de que forma que essa pessoa é usada para cuidar? Diga assim para o seu irmão, falando na lata. Fala... Deus se agrada da verdade, e não do beijo da hipocrisia. É ou não é? Falando na lata. Aí falou assim, ó, cuida deles. E diga para eles, olha só, que ele é um feijão que eu estou separando. Olha isso, a mesma pessoa que eu senti ontem no meu coração que era. E fala para ele não se afastar dessa plantação. Então você pode, dá para você entender que mesmo Deus separando alguém, mesmo Deus separando uma flecha, mesmo Deus separando um feijão, ele tem que se cuidar. E diga para o Paulo Roberto da Silva, falou assim, que a vara dele já começou a florescer, porque o pouco com Deus é muito. E repetiu, o pouco que ele tem, mas eu estou com ele, e eu sou tudo, e eu sou muito. Então Deus tem tratado a gente assim, Deus tem falado assim, Deus tem chamado pelo nome. E a única coisa que eu quero que Deus, Ele faça na minha vida, é que eu seja uma flecha útil para Ele. Eu quero só chegar diante de Deus um dia, e eu não vou falar nada, mas eu queria que Ele chegasse em mim e falasse, você é pequeno, você teve pouca força, mas você não negou o meu nome, você cumpriu o seu propósito. Com todas a sua pequenez, sendo o caco que você é, mas eu na sua vida, trabalhei em você, você cumpriu o propósito. Irmão, você sabe quantos anos demorou para Deus me dar um ministério? 15 anos, igual Davi, igual o apóstolo Paulo. 15 anos. Hoje eu não corro atrás de resultado, eu corro atrás de cumprir o propósito. Se eu estiver cumprindo o meu propósito, e eu lembro que no meu aniversário, a pastora Iracema me deu uma palavra dizendo, você é uma flecha limpa, você está na aljava de Deus. Um tempo desse, estava eu e meu filho numa chácara orando, nós começamos a falar em línguas, e Deus deu a interpretação, dizendo, eu e meu filho somos uma flecha limpa, que o Senhor vai lançar. Agora não só sou eu uma flecha, você é uma flecha também. Porque Deus não tem propósito só comigo, aquilo Ele falou para mim, para o meu propósito pessoal. Mas você acha que você está aqui para ocupar a terra em vão? Não, você está aqui para cumprir um propósito. Nós temos que cumprir o nosso propósito. Deus te chama para um propósito. Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Você vai saber na hora e você vai seguir o seu propósito. Porque Ele vai mostrando. Ele vai mostrando. Ele vai mostrando. E você vai cumprindo. Vai cumprindo. Vai cumprindo. Vai cumprindo. Vai cumprindo. Vai cumprindo. Um dia, um rapaz chegou para o outro e falou assim, rapaz, se você for servir a Deus naquele ministério, você vai ser o servo do líder. Aí eu peguei e falei assim, poxa vida, mas se você olhar para a Bíblia, Eliseu foi servo de quem? Foi servo de quem, Eliseu? De Elias e de Deus em primeiro lugar. Josué foi servo de quem? E as pessoas que serviam no Egito, era servo do faraó. Irmão, tem gente que lá fora é servo do patrão, é servo do fulano, é servo do ciclano, é servo do político, é servo de não sei quem. É verdade ou não é? É servo até do cão. Aí ele chega na casa de Deus, ele não quer respeitar a mentoria que está sobre ele. Ele não quer respeitar o pastor que está sobre ele. Ele não quer o arco, ele quer ser lançado sem o arco.
Existe o arqueiro, existe o arco, existe a flecha e existe o alvo. Vamos repetir comigo? Existe o arqueiro, existe o arco, existe a flecha e existe o alvo. De novo, para você memorizar. Vamos lá? Existe o arqueiro, existe o arco, existe existe a flecha e existe o alvo. Deus tem um propósito com você. Diga amém, Jesus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Deus é bom demais. Essa palavra eu vou pregar ela essa semana. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Você muitas vezes vai estar na posição de flecha, mas muitas vezes, como pai, como mãe, você vai estar na posição de arco. E o arqueiro que deve manusear você é o Espírito Santo. E o arqueiro que deve manusear você é o Espírito Santo. Então diga: Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos. Espírito Santo, vem manusear esta pessoa que se coloca diante de ti para ser usado por ti. Derrama dos dons do Senhor. Derrama das bênçãos, das maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Eu quero ser usado, Senhor. Arabaxori andalaba sobre andalas. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como, olha aí, ó, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Deus. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa a tua igreja, Senhor. Usa essa flecha na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade. Usa, meu Deus, usa, Senhor. Limpa, prepara. Tira todo o caminho torto, Senhor. Limpa. Venha polindo, Pai. Trabalha nessa flecha, Senhor. Trabalha nessa flecha, porque essa flecha vai ser lançada e vai cumprir o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, vai acertar o alvo, Senhor. É o propósito de ganhar almas. É o propósito, meu Deus, de ser abençoado na família. Como diz o Salmo 128. É o propósito, meu Deus, de ser abençoado nos seus negócios. O Senhor, meu Deus, tem propósitos para nós em tudo. O Senhor se agrada em abençoar os teus filhos. Mas, meu Deus, nós estamos aqui hoje para orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, que a nossa casa seja colocada em ordem. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Limpa-nos completamente, meu Pai, pois nós queremos fazer parte das flechas separadas, escolhidas, que vai ocupar, meu Deus, a tua aljava, Senhor. Em nome de Jesus, traga, meu Deus, o feijão do Senhor. Traga, meu Deus, o que o Senhor tem para trazer. E opera, levanta. Porque, meu Deus, nós estamos caminhando para um tempo de multiplicação. Nós estamos caminhando, meu Deus, para um florescer da tua obra, um florescer do ministério, um florescer, meu Deus, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, um florescer, meu Deus, um florescer aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. O Senhor está, meu Deus, levando, o Senhor está operando, meu Deus, há um florescer do Senhor, meu Pai, acontecendo aqui, não só no ministério, não só, meu Deus, nesse lugar, mas também na vida dessas pessoas que estão debaixo, meu Deus, da vara que floresce. Receba essa bênção, meu irmão.
E onde houver um mal na tua vida, que caia por terra. Onde houver um mal na tua vida, que bata em retirada, desapareça. Receba a bênção do Senhor na tua casa. Receba a cura, receba o milagre, receba as maravilhas de Deus. Receba a grandeza de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. E eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olhe para frente, olhe para o alvo. Jesus é o nosso alvo. Olhar para Jesus, Ele é o autor, Ele vai consumar a sua fé, em nome de Jesus. E que todo mal bata em retirada, saia em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio na tua palavra, Senhor. Eu sou a flecha do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor como um farol, como um farol, ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerto ao meu ser usado da Deixa Deus te limpar, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus cuidar de você. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.